Bom, pessoal, estamos aqui com esse programa que é Café Social. Ele tem como objetivo trazer, buscando os direitos daqueles que muitas vezes, por falta de conhecimento ou por falta mesmo de uma assistência, que a gente nota que através do Instituto Mãos do Mundo, através do Instituto Mãos do Mundo e a ANC Jurídico, foi uma parceria montada com esse maior objetivo, que você muitas vezes não consegue buscar os seus direitos porque está esquecido. Vamos observar aquelas pessoas que estão ali, as marisqueiras, que muitas vezes o próprio governo não busca dar uma assistência melhor a você. Aquele que está ali da pesca, você vê em Marechal Deodoro, a gente consegue observar isso bem. Tem diversos outros municípios que a gente consegue. O Rurícola, que está lá no interior, distante, que ele não consegue buscar esses direitos ou que ainda não tem essa proximidade com a parte que hoje tudo é muito sistematizado, né? Hoje é muito através da parte toda operacional, computadorizada, ele ainda não tem essa familiaridade, né? E assim, por muitas vezes ele não tem nem internet aonde ele está. Então assim, com o Instituto Mãos do Mundo, ele não tem esses fins lucrativos, né? Ele não tem esse objetivo de ganho em si, e ele está em vários municípios. Foi uma forma de nós conseguirmos atender diversas pessoas necessitadas. E, obviamente, com isso, eu trouxe para o programa de hoje pessoas com capacitação jurídica para nós trocarmos e falarmos de um tema que é um tema assim, bem importante para essas pessoas. Você mesmo que não consegue entender o que é um benefício, que é o BPC LOAS, tá? Muita gente fala LOAS, mas é um benefício por incapacitação, certo? Que ele é dado às pessoas muitas vezes que não contribuem ou não têm condições de contribuir. Daí nós viemos abordar isso, e aí eu trouxe o Dr. Vitor, tá? Trouxe o Dr. Edivaldo e trouxe a doutora Suelen para conversarmos e batermos um papo sobre isso aí, tá? Esse é um dos temas hoje que nós vamos abordar para que a gente possa esclarecer um pouco mais para aquelas pessoas que não têm, ou até mesmo aqueles que conseguem, mas não sabem o veículo que pode ajudar essa pessoa que está do teu lado, precisando de uma assistência e não consegue entender. O governo está aberto a isso, mas a pessoa não consegue buscar o seu benefício. Então, vou passar agora a palavra para Dr. Vitor, que foi uma das pessoas que trouxe a parceria da ANC Jurídico, para que a gente possa bater um papo. Doutor Vitor. Meu amigo, Sua doutor palavra. Henrique, tudo bom? Muito obrigado. Bom, a ideia é excepcional, né? Porque, de fato, nós temos, apesar de todas as políticas aí de proteção, né, o economicamente fragilizado, socialmente fragilizado, mas o Estado não consegue dar conta de tudo, né? Então, essa parceria, inclusive a Constituição mesmo, ela menciona em diversas passagens, né, dos direitos sociais, essa parceria, esse auxílio, né, do privado, sem fins lucrativos, sobretudo com o setor público. Então, trabalhar junto com a Mãos do Mundo é sensacional, porque a gente que realizamos, né, o nosso propósito profissional, né, que é jurídico e educacional, né, em nome do NC Jurídicos, e fazemos isso atendendo a população e levando esclarecimento, né? Então, e o tema de hoje é um tema importante, né, o LOAS. Mas quantas pessoas, apesar de tudo, apesar, né, de tudo que, não, doutor Edivaldo, de tudo que se divulga na internet, nas mídias sociais, na imprensa, né, apesar da atuação excepcional do INSS, né, no processo educativo, mas quantas pessoas têm direito ao LOAS e simplesmente
não faz uso desse direito, né? Passando dificuldade, família passando dificuldade. Então é um tema muito bom para a gente falar, porque vai ser um tema em que a gente vai poder ajudar muitas pessoas a esclarecer e elas vão poder ter um direcionamento. Interessante. Doutor Edivaldo, o senhor que milita dentro dessa área, sabendo que o objetivo da Mãos do Mundo não é o lucro em si da advocacia. Porque muitas vezes, equivocadamente, eu vejo colegas abusarem da falta de informação daquele que não obtém elas. Então, assim, eu queria que o senhor colocasse o que o senhor vê nesse universo, já que o senhor tem um grande conceito e tem muito tempo de estrada. Bom dia. Eu também quero agradecer pela oportunidade dessa conversa que tem um propósito de trazer esclarecimento para as pessoas que muitas falta a informação, até pelo fato de não terem contribuído, achando que há uma inviabilidade da suposta condição de ser assistida pelo governo nesse aspecto. A gente quer deixar bem claro e trazer a informação para as pessoas que muitas das vezes necessitam, até porque dessa esclarecimento que estamos trazendo a respeito do BPC, que se estende em dois aspectos, tanto para o incapacitado e para o idoso, que eles não têm uma situação voltada à questão contributiva e que se trata de uma assistência que é pertinente ou que é concedida pelo governo às pessoas que vivem em estado de necessidade, que outrora havia uma palavra até um tanto pesada quando era direcionada a essas pessoas, que tínhamos que dizer que elas vivem em estado de miserabilidade, né? É interessante isso ser colocado. Esse ponto que o senhor colocou aí é bem interessante porque, assim, são pessoas que não conseguem entender que, por exemplo, isso já está pacificado. O LOAS idoso é dado àquela pessoa com 65 anos, me perdoe, mas se na casa tiver outro idoso, ele também tem esse direito. Sim. E muitos deles, ou muitos colegas nossos, não trazem essa informação. E aí o cara vive amarrado a um só salário mínimo, certo? Que muitas vezes para uma pessoa nessa idade, devido às medicações, não consegue o seu sustento. E ele tendo a sua companheira também com o mesmo direito que o governo dá, como bem colocado, o senhor foi fantástico a sua colocação, doutor Vitor, quando o senhor vê, porque não é a falta do governo assistir, mas o que eu vejo aqui é a falta da informação àquele que não consegue ir lá buscar. Então, assim, é outra forma da gente ver então, isso. vocês estão me dizendo então que o LOAS ele é devido ao idoso e ao deficiente, é isso? Exato. Né? É isso, quer dizer, então o idoso que está ouvindo a gente, a partir dos 65 anos de idade, Isso. que por alguma razão não contribuiu para a Previdência, já tentou obter aposentadoria ou qualquer outro benefício previdenciário, não consegue, mas ele poderia conseguir através do LOAS um Isso. benefício, é E isso? que não baixaria, e que não é impeditivo que naquela residência, por já ter alguém que foi agraciada com o percebimento de um LOAS, existe algum impedimento de um outro segundo que Entendi. reside possa ter. Então, Ou seja, provavelmente existem muitos lugares, muitas casas, os que estão ouvindo a gente, que por já ter um que recebe o LOAS, passa a acreditar que o outro também possa ter. ele não sabe disso e em vez de obter o direito, né, estão passando necessidade porque é um só. É isso que vocês estão falando? Exatamente, doutor. É exatamente isso que é uma coisa que, é assim, a gente vem notando ao passar do tempo tudo que é colocado. A gente vem observando que muitas informações elas são omitidas às pessoas que precisam disso. Então, a doutora Sueli, queria passar a palavra para a senhora, que a senhora pudesse também mostrar um pouquinho daquilo que a senhora conhece no andar, e até porque a senhora veio de um local bem interessante, que é a nossa base, que a senhora veio de Brasília, tá?
senhora está a convite, entendeu? É uma pessoa de Brasília, onde sabe que lá movimenta todo o governo, se movimenta ali dentro, tudo se passa ali dentro, né? Estamos lá no estado onde temos a nossa presidência lá dentro. Então, assim, nós temos o INSS, a fonte lá, nós temos todos os órgãos ministeriais lá. Então, assim, é bom a senhora passar para a gente um pouquinho do que a senhora já viveu lá em Brasília, nessa diferença do Nordeste. Olá, meus amigos. Muito grata pela participação aqui hoje com vocês. Em complementação ao conhecimento que já foi aqui exposto, né, acerca dessas pessoas que não têm acesso à informação, né, algo que elas agora já sabem que elas têm condições de receber uma assistência do governo, né, através desse programa, é que elas devem estar atentas ao cadastro único. É importante que elas só vão ter acesso a esse benefício se elas estiverem com o cadastro único delas ativos. E tem que ter uma composição familiar que atenda ao que a lei coloca como requisito, né, em relação ao que a gente chama que a gente não gosta ainda de se referir dessa forma, à questão da miserabilidade. Mas a renda, ela tem que compor pelo menos 1/4 do salário mínimo por pessoa, não é isso, doutor E Edivaldo? que já houve uma discussão em relação às novas jurisprudências que hoje se aplica 1/2. Isso, exatamente. Algumas pessoas em relação principalmente à questão dos medicamentos, quando tem despesa de medicamentos, né? Então, é necessário que esteja com o cadastro único atualizado. O cenário do Distrito Federal, ele não é diferente do Nordeste, né? A gente percebe uma movimentação intensa nos CRAS, né? Para que as pessoas estão lá buscando sempre essas informações dentro desses órgãos, né? O CRAS é o órgão onde o cidadão que se encaixa nesse perfil deve procurar para poder atualizar o seu CAD único. E a movimentação é intensa, né? A fila do INSS no Distrito Federal é intensa, né? Em relação à questão da atualização do sistema, da atualização dos dados. E é necessário que você esteja atento a isso, cidadão, para que você possa alcançar esse benefício. Doutora, foi colocado uma coisa bem interessante aqui, que eu queria muito que os juristas observassem isso, a questão da miserabilidade. Esse termo que foi colocado por você, doutor Edivaldo, é bem interessante. Você chegar e dizer assim, miserável, quer dizer, porque eu ganho um salário, eu preciso atender a uma relação que é de uma... como eu posso falar assim, é chocante para você ter que colocar isso ou ter que analisar isso. Como é que você observa isso? Quais são os ótica? critérios que fazem Não é? dentro de uma avaliação de uma Boa. pessoa que tem uma questão financeira desprovida do poder aquisitivo? Isso. E uma das coisas que tem sido até que eu poderia aplicar no aspecto pessoal, quando nos deparamos com algumas situações que são feitas para cada caso desses, no aspecto da visão do lar daquela pessoa, que é feita a inspeção, que é assim que a norma preceitua para que haja aquela inspeção em loco, e muitas das vezes já há uma solicitação do juízo para que seja trazido ao processo as imagens da residência de algumas dessas pessoas que vivem em estado de necessidade, e que algumas das vezes eles, nas leituras que são feitas, se faz necessário que aquela situação, ela de fato seja evidente a miserável situação. Será que a miserável situação financeira de alguém, ela é apresentada pela ausência de ordem dentro do lar, pela falta de Doutor Edivaldo, limpeza em sua bem colocado. residência? Eu vou pedir para o senhor relatar aquele caso. Veja, houve um caso em que a pessoa ela tinha um estado de miserabilidade, ok?
Porém, era uma pessoa que gostava de deixar a casa organizada. Então, era uma casa muito humilde, mas a casa estava pintada de cal. Ela não era rebocada, mas estava pintada de cal. Os móveis Todos higienizados. higienizados, a casa limpa, certo? Mas a pessoa no estado de miserabilidade. Vou deixar o doutor Edivaldo dizer o que foi que aconteceu. Infelizmente, quando da análise do juízo, ao verificar as imagens da residência daquele pobre cidadão, que já tinha sido provado que ele vivia sem renda, não havia qualquer registro, ele tinha um cadastro junto ao Bolsa Família, Atende os requisitos, né? todos os requisitos, portador de uma deficiência, e que, ao analisarem as imagens da residência daquele cidadão, disseram que ele não se encaixava tão somente porque não foi observado na residência daquele pobre cidadão a miserabilidade. Ou seja, ele não aparentava ser miserável. Sujo, né? Ou seja, Ou ser o desprovido. que os senhores estão debatendo? Eu estou dizendo para esses cidadãos que o INSS vai ter acesso à sua casa, Isso. aos cômodos de sua casa, Isso. e analisar como que ele vive ali materialmente. Exatamente, Então, É porque hoje, desculpa, Vitor, é o seguinte, porque hoje, me faça, se eu estiver errado, doutor Edivaldo, mas hoje existe uma necessidade da visita em loco, tá? o INSS faz O uma próprio visita em loco. INSS não, a Justiça Federal. Quando ele é ajuizado o processo, a Justiça Federal... Depois de ajuizado. Depois de ajuizado. A Justiça Federal, ele manda um perito ir em loco para analisar o estado, e isso que a gente está batendo aqui, a miserabilidade. E foi bom o senhor tocar nesse assunto, que isso tem reclamado bastante, e como nós temos andado, e graças a Deus, agradeço alguns parlamentares, porque assim, eu estive visitando um instituto, tá? E esse instituto é de autistas, certo? Eu não imaginava que um município, entendeu? Tão pequeno, tivesse um número altíssimo de autistas. Isso me levou assim a... Eu voltei para casa analisando um município pequeno, com um número tão alto de autistas, imagine os outros. Então, assim, graças a Deus, alguns parlamentares que nós viemos conversando com ele, e já parabenizo eles, Cabo Bebeto, Alexandre Aires, Cibele Moura, tá? Doutora Fátima Canuto, o doutor Ronalsa, entendeu? Então, e tantos outros, tá? Que me falharam a memória, mas que então eu tive contato com eles, e eles estão bem empenhados. Leonan também é outro que tem se mostrado muito atuante nessa situação para ajudar essas pessoas, porque volta a esse tópico que vocês colocaram, que dá miserabilidade. Porque, por exemplo, um programa hoje, o valor hoje do programa, para você ter uma criança autista, para ser mantido num programa hoje, é altíssimo. Tá? Então, por muitas vezes, a mãe não consegue sair para o trabalho. Porque a criança, ela toma o horário dela. O autista exige muito Exige dos pais, muito dos cuidadores, pais, né? Entendeu? Verdade. Então, do cuidador. Outra coisa, a mãe às vezes é filho. A mãe não quer sair para ir trabalhar e deixar na mão de uma outra pessoa que talvez não cuide, não tenha o mesmo cuidado que ela vai ter com seu filho. Porque eu assisti um autista e fiquei bastante chocado, porque a criança, nós estávamos num momento de refeição, e a criança simplesmente aumentaram a televisão dela, tá? E a criança do nada ela jogou o prato para cima. Porque aumentou, Porque o som da televisão. O som da né? televisão. Ou seja, O incomodou.
É bem diferente. É bem diferente o comportamento. Isso. Então, assim, eu parei para tocar aqui e peço, e vou fazer um convite a cada um deles, ao Alexandre Aires, que também o irmão dele colocou lá no município de Marechal Deodoro, colocou um sistema para autista, tá? Coisa bem boa. interessante, eu fui lá visitar, importante. achei fantástico. A gente veio o Leonan batendo em cima, Cibele, puxa vida, diversos projetos, inclusive do estampido, né, dos fogos, que sabe que para eles é uma coisa muito assim, danosa, né? Então, assim, eles têm lutado em cima disso. Tá, também, eu estava esquecendo, Francisco, entendeu? O deputado Francisco Tenório também nos deu apoio em alguns institutos, entendeu? Inclusive, vendo com Mãos do Mundo, entendeu? Então, assim, vários deputados estão vendo isso. Então, Sim, isso importante. mostra que vem melhorado, entendeu? Sim. Então, assim, o acolhimento deles, já tocando neles, isso é importante para a sociedade. Porque o que eu vi várias vezes, a mãe relatar que, eu não posso sair, porque será que o meu filho vai ser cuidado da mesma forma que eu cuido? Mas se ela sair, vai deixar com quem? Exatamente. E aí onde entra o Luas? Não é Exatamente. assim? Importância. Exatamente. Provavelmente o doutor Edivaldo, com tanta experiência, deve ter algum caso, não de autismo para contar, que Isso. obteve o Luas. Uma das coisas que a gente observa, que dentro desse critério, que a gente sabe que pela lei orgânica assistencial, um dos pontos, ou seja, uma das patologias que ela já está dentro da caixa, dentro da classificação de patologias que ela já deve ser de imediato concedida, que é o TEA, que seria justamente o transtorno do portador Do aspecto do autista. espectro autista, a gente observa que na primeira etapa, que seria no âmbito administrativo, a gente se depara com alguns casos que já tiveram indeferimento Do autista. do autista. E que Isso é uma situações insensibilidade gigante, terrível. né? A assim. gente até começa a se questionar o porquê, às vezes, de acontecer tal situação dentro do âmbito administrativo, que é preciso buscar a via judicial. E qual foi o argumento do INSS? nesse Simplesmente caso? que, de uma forma muito genérica, disse que não se encontrou algo incapacitante. No autista. Provavelmente Fica que difícil. tivesse sido feito através da documentação apenas, não tenha feito aquela perícia pessoal e que tenha talvez acontecido esse erro. E aí teve que entrar com ação E que judicial. Foi feito judicialmente. E vocês né? conseguiram. E que foi concedido. Então, parabéns, foi como definido. fizeram justiça. Parabéns, né? fizeram justiça. Aí o importante também é entender que é o seguinte, talvez diminuísse esse sofrimento dessas pessoas que nós estávamos tocando, que não tem a capacidade de buscar isso, porque, será que ele consegue, vamos lá, será que esse cara consegue dinheiro para ir para um especialista? Difícil. No município em que eu tenho andado, e como eu ando em vários municípios e vejo isso com vários parlamentares em si, a gente nota que a dificuldade da informação ela é muito grande. É muito grande. Muito grande. Então eles precisam entender, e o INSS, quando ele chega até o INSS e consegue, e o INSS nega para ele isso, é uma situação de bastante desconforto. Agora, doutor Henrique, uma das coisas que gostaria de fazer um adendo a isso, Certo. dessa nossa conversa a respeito dos que também são agraciados com a concessão do BPC, principalmente nesses que têm uma situação que estamos trazendo do portador do autista, né? A concessão também ou seja, aquele auxílio, os 25% para o cuidador, já que a gente sabe que essa própria pessoa que já
se dispõe a cuidar do seu filho ou de alguém que é portador do TEA, há uma necessidade de uma atuação contínua. Interessante. Quer dizer que há essa possibilidade de acréscimo de 25%. Dos 25% que fosse Olha só. favorecido a essa bom. família. No caso aí um assunto que está em discussão, Não, ou para o ele em si, autista ele já está sendo... Na prática em si judicial, isso já existe quando é provado, né? Mas se o autista, da qual a gente está tratando aqui, ele é uma pessoa que carece de uma assistência contínua, ele depende de alguém. Então isso já está caracterizado. Então o que o senhor está dizendo é que nos casos da Do deficiência, autista. que juridicamente é chamado de deficiência, né? Isso. O autista, juridicamente, é o deficiente. Isso. Ele se encaixa no conceito de deficiente, né? Assim, porque existem vários tipos. Então, se você tem alguém em casa que tenha qualquer tipo de deficiência, que torne ela incapaz para a vida, Do cotidiano. no cotidiano, né? Não é só o Dessa- autista, né? Assim, ela passa a ter direito, né? Pois bem, aí quer dizer então que essa pessoa, se ela precisar de um cuidador, Sim, né, aí tem um acréscimo de 25%. cresceria 25%. E o interessante ainda mais, doutor Vitor, que muitos ainda estão em fase de teses e uma série de situações, e pelo menos eu não conheço aqui, nós vamos trazer alguns outros colegas que militam na área, para nos talvez trazer maiores conhecimentos a nesse nível, do funcionário público. que é que O tem um funcionário público é o seguinte, ele tem direito, por ele, a diminuição do horário dele de trabalho para dedicação a alguém com essa deficiência. Bem Tá? lembrado. Então, isso já é, em alguns tribunais, pacificado. Sim. Tá? Por quê? Porque se ele sabe que ele tem um filho com esse grau de necessidade, mas que ele não vai caber aí a questão do aumento no valor, certo? Porque ele já é um funcionário público, ele já tem um certo grau de valores e de recursos, mas ele precisa de tempo para essa dedicação. Você imagina uma mãe sabendo que seu filho tem dificuldades enormes de se adequar. Você imagine, eu tenho uma situação que eu acho bem interessante. No colégio da minha filha, tem um garoto da idade dela que ele é autista. E o que eu acho lindo naquele conceito que a professora trouxe, tá? Que colocou o garoto na roda de tudo e ele não fica ausente de nada. Da participação. Inclusive, da participação com a turma. Mas assim, os pais têm condições, certo? E aí colocou uma pessoa para tentar assistir, dar uma melhor condição. Por que eu falo isso? Se esse que teve condições está fazendo isso, mas quantos milhares de pessoas não conseguem isso? Sim. Tá? Então, a criança, tive visitando a feira de ciência deles, né? Interessante que ele participava de tudo, tá? Do jeito dele, dentro das limitações dele, mas bem incentivado. Mas isso deveria acontecer com aquele também que não tem condições. Sim. Tá? Até porque a lei exige que toda criança autista ele tenha um cuidador. Não importa se particular ou escola pública. Sim. Bem lembrado. Bem lembrado. Então, veja, pelo que eu estou entendendo aqui, para vocês que estão ouvindo aí, tá certo? Que estão curiosos porque, poxa, eu estou aqui precisando, a vida está muito difícil, eu não tenho condições, a nossa vida é miserável, nossa vida é muito simples, falta às vezes até para comer, e a gente não tem nada. Então, para vocês, vejam, o que a gente está falando aqui? O LOAS portanto, um benefício que não precisa de contribuição, não precisa ter contribuído nunca para o INSS, eu estou aqui resumindo o que os especialistas todos colocaram. Ele pode ser por idade, a partir dos 65 anos de idade, a partir dos 65 anos de idade. Você que tem uma condição de miserabilidade, não tem condições de sustentar
né? Nem você, nem sua família. Né? Ou pode ser por deficiência. A deficiência pode ser, quando a gente lembra de deficiência, a gente lembra logo de deficiência física. Né? Então pode ser a deficiência física, mas pode ser a deficiência mental, que juridicamente entra o autista, mas entra outras hipóteses aí, né, de uma depressão profunda, né, um Exato. TDAH profundo. Como é que a gente sabe se a sua deficiência entra ou não? Aí a gente tem que ir ao médico, para o médico fazer uma avaliação, inclusive da física. Então é necessário um médico, tá? Pode ser o médico lá do seu posto de saúde, onde você mora. O médico do posto de saúde ele não está acostumado a dar um laudo, mas você vai mostrar a sua realidade, com uma realidade difícil, né? Ou vai contar com a ajuda, né, dessas ONGs, dessas organizações que o doutor Henrique mencionou aqui, né, de diversos patrocinadores, né, como o deputado Francisco Tenório, né, e outros mais, Alexandre Ares, outros mais. E lá eles têm uma rede de médicos e eles vão poder dar um laudo, tem que ter um laudo específico, dizendo que você ou a pessoa da sua família ela é deficiente ou físico ou deficiente mental, que não tem condições para o exercício da vida cotidiana, do dia a dia, de cuidar da sua própria vida. Aí junta com a miserabilidade. E o que é a miserabilidade? É a sua renda, ou seja, o nome é triste, né? Chamar miserável Podemos chamar de é um nome feio. necessidade Necessidade, financeira. mas é o Exato. termo que está na lei. Então, agora vamos falar, portanto, para que todos saibam, o que significa miserabilidade, né? Qual é a renda que a pessoa tem que ter que permita que ela tenha um benefício. Porque, por exemplo, se alguém que ganhe 3 salários mínimos não tem direito. Não se encaixa. Por exemplo, não se encaixa. Quem ganha 10 mil reais não tem direito. Muito menos. Quem é que tem direito? Aquele que não pode prover o seu próprio sustento. Mas nos termos da lei, quem é esse? Qual é a renda que ele tem que ter máxima? Ele não pode ter uma renda máxima, né? Ele não tem que ter renda. Não pode Ele ter. não pode ter renda. O No mínimo que ele tem é uma ajuda do Bolsa Família. Ele é cadastrado ao Bolsa Família e ele recebe um valor lá do Bolsa. É. Só. Mas aí não, mas ele tem que ter uma renda per capita de quanto? Mas Não. dentro do INSS, desculpa, doutor, dentro do INSS é um quarto para considerar. Para buscar esse benefício, ele tem que ter um quarto do salário mínimo. Um quarto salário mínimo, 1.320 dividido por 4. É 1.400 e agora 1.400 Seria. Aumentou agora, 1.400. Seria mais ou menos 300 e pouco reais 300 que ele deveria receber Por pessoa. por pessoa. Agora, Entendi. se na residência dessa pessoa Vamos. que pretende buscar um LOAS e existe alguém que trabalha, tem um parente que trabalha e só existe duas pessoas, só existe o parente que trabalha e essa suposta pessoa que pretende buscar o BPC. Então, esse grupo familiar formado por duas pessoas, sendo um que tem renda fixa e o outro que carece do BPC, ele não iria ter a condição de se encaixar. Por quê? Porque dentro do ordenamento a gente sabe que o salário seria um meio nesse aspecto. Ele não se encaixaria. Para que ele fosse alcançado pelo BPC, dentro desse grupo familiar teria que haver uma terceira pessoa. Para que então esse que busca o BPC, ele fosse contemplado. Entendi. Agora, Toda essa análise está ligada ao cadastro único. Então é muito importante que essas pessoas, quando se dirigem ao CRAS, tenham consciência de quem ela vai estar ali informando de forma correta, porque muitas vezes a pessoa não mora dentro da sua casa, você ali tem aquele convívio, você acaba informando ela que faz parte do seu grupo familiar. E aquela pessoa e tem uma aquela pessoa renda. tem uma renda ou até um CNPJ e vai de cara lhe prejudicar. Inviabilizar Inviabilizar a esse concessão. benefício. Doutora Sueli, explique melhor. O que é o CRAS? Muita gente não sabe o que é. Quer dizer que você precisa ter o cadastro único, e esse cadastro único é feito no CRAS, é isso? Feito no CRAS. Explica aqui para o pessoal o que é o CRAS e o que é que ele deve fazer Então, para fazer o cadastro. O CRAS é o órgão ao qual você vai informar o governo quem é você e quem é a sua família. Né? E dentro desse cadastro, que a gente chama de cadastro único, né? Dirigido pelo governo federal, onde muitas outras informações estão ali unidas, por exemplo, a carteira de trabalho, tudo ali dentro de um sistema. Né? Então, quando você vai fazer o cadastro único e toda pessoa tem o direito de chegar lá e fazer o seu CAD único, seja eu, você, não importa qual a sua profissão, você tem direito a fazer o CAD único. Então, não significa que porque eu estou dentro do CAD único, eu sou uma pessoa
hipossuficiente. Não, hoje nós temos um Qualquer cadastro único, qualquer pessoa pode ter. Então, assim, só que a partir da informação ali contida, de acordo com sua realidade, você vai ou não participar de algum benefício desse. E o benefício do LOAS, ele atende, assiste a essas pessoas que o cadastro único está atualizado há pelo menos 2 anos, né? E que da composição familiar, lembrando que todos os membros da família devem ter, inclusive as crianças, o CPF informado, pois se não o tiver, é um impedimento para a concessão do benefício também, né? Já tivemos sucesso em resolução de demandas pela ausência do CPF, né? Mas é extremamente necessário essa informação e que a renda daquela família, né, a composição ali, dividindo aquele valor do qual ela informa, só recebo R$ 400 por mês. Pode ser que seja uma informação vinda do Bolsa Família. Eu recebo R$ 600 porque é uma pessoa que vende frutas, por exemplo, é o que ela oferece naquele mês e ali dividido por todos os membros, inclusive as crianças. O doutor Henrique, como é que a pessoa então deve fazer? Porque veja, vocês falaram aqui que ao realizar o cadastro único, né, o CRAS vai identificar quais são as pessoas que compõem o núcleo familiar, assim, que todos residem sob o mesmo teto, não é isso, doutor Henrique? Isso. E aí, dependendo, quando soma a renda de todo mundo, que vai dividir, não pode dar mais do que R$ 353. Se der mais do que R$ 353 por pessoa, certo? O INSS vai negar. Veja. Isso. Então, o que significa isso? Você vai ter que pegar a renda de todo mundo, a renda que todo mundo ganha e dividir pela quantidade de membros da casa. É isso, se der mais do que 353. Porém, tem uma possibilidade da justiça reconhecer mais do que isso, né? Porque isso é 1/4. Mas é possível, parece que o senhor falou, 1/2. Tem. A renda per capita de 1/2 já salário a mínimo. renda, já na justiça, tá? Já na justiça, é possível mudar esse panorama, tá? Isso a gente está falando no âmbito administrativo, certo? 1/4 no âmbito administrativo. Que é exatamente o que a Mãos do Mundo propõe. A Mãos do Mundo propõe trazer essas pessoas sem a informação, certo? Você que não tem a informação. O Instituto Mãos do Mundo está em vários municípios, tá? Ele vai poder lhe ajudar nesse âmbito jurídico para que você não tenha, e volto a dizer, sem nenhum custo, certo? Então, assim, vai fazer com que as pessoas possam ter essa informação, porque quando você toca nesse assunto, a dificuldade que existe é essa, porque nós precisamos levar para o âmbito jurídico, tá? Porque no administrativo não é aceito essa forma. Então, Entendeu? todos vocês, veja só, né? Todos vocês que tentaram administrativamente no INSS obter o LOAS, mas o INSS disse que a sua renda era incompatível porque quando dividiu por pessoa deu mais do que R$ 353. O doutor Henrique aqui está dizendo que você procure a Mãos do Mundo, que é a instituição sem fins lucrativos, que eles vão te orientar, né, assim? Isso. Porque juridicamente, judicialmente, é possível que reverta isso e obtenha judicialmente. Isso. Não é assim? Isso. Então, isso. iria para o dobro, ser 353, 600, 706 reais a Isso, renda per capita. isso. Inclusive, doutor, houve uma situação em que dentro da família havia uma pessoa idosa, né, necessitada do LOAS, idoso, e o seu esposo era aposentado, né? E a gente teve uma negatória em razão dessa aposentadoria. E com essa tese, né, do meio, na Justiça Federal, a gente conseguiu comprovar, pois que havia o gasto. Era muito maior. O gasto com os medicamentos. Tem isso. É uma comprovação que nos auxilia para esse mérito. Boa. É o gasto com os medicamentos, que justifica a renda de um meio. Boa, doutora Entendeu? Sueli. Então a senhora está dizendo que mesmo que a pessoa ganhe mais, mas se você comprova que tem muitos gastos, como por exemplo remédio, Isso. né? Esse remédio diminui o que é a sua renda, Isso. né? Isso, e você passa a ter direito, né? Assim? Exatamente. Vamos pegar um exemplo assim hipotético. Aliás, parece até que o doutor Henrique tem até um caso assim aqui, né? A família ganhava R$ 2.500. R$ 2.500 já é um dinheirozinho melhorzinho, né? Isso. Não é isso? Mas, como foi o doutor Henrique, mas as pessoas gastavam muito em remédio. Né? Assim, em tratamento por Foi conta da necessário doença. fazer um levantamento das despesas mensal que havia na família para poder
trazer o esclarecimento, isso já na via judicial, Já porque no administrativo eles não fazem eles não apreciam essa discussão e tudo isso é voltado dentro de uma discussão judicial, para que dentro dos custos que existem dentro daquele seio familiar, o juiz, ao analisar as despesas que existem na família, possa, na leitura de quanto há de percebimento de renda, encontrar que aquele valor não supre, não impediria que aquela pessoa, aquela família tivesse a concessão do Ou seja, BPC. se for confiar, o INSS é uma entidade muito respeitável, né? Lógico, Mas lógico. se for confiar só no que o INSS fala, muita gente vai morrer de fome. Isso. Daí a importância de procurar a mãos do mundo para ter essa orientação. Exatamente. Eu gostaria, Exatamente. se possível, doutor Vitor, a gente voltar um pouquinho o tema, que eu acabei não conseguindo entrar na discussão, quando a gente estava tratando do autismo, falando sobre a deficiência, que eu acho importante que a gente destrinchar um pouco mais esse assunto para a comunidade, no sentido de que a deficiência não é, como a gente já falou, a própria mutilação física, mas que outras deficiências, como por exemplo o portador do HIV, também tem Bem acesso lembrado. ao benefício LOAS. Câncer. Né? Câncer. Câncer também. Isso, porque Câncer. essas pessoas, elas Problema de têm que... articulação, problema de articulação. Problemas de articulação, Da artrose, coluna, artrose. joelho, aquele que a gente chama de dedos e pés congênitos, mãos e pés congênitos, Sim, né? Isso. E que a deficiência, a limitação, conforme a lei, diz que essas pessoas, elas devem ser comprovadas que elas encontram barreiras de natureza, como o senhor falou, sensorial, física, mental, psicológica, e que vai depender do caso, porque, por exemplo, eu posso ter um quadro leve, uma depressão, o senhor pode ter um quadro de ansiedade e transtorno depressivo, que não vai nos dar a possibilidade de alcançar o benefício. Isso eu estou falando em que tudo se encaixe, né, questão de requisitos. Mas nós temos uma pessoa em que o quadro é tão elevado que ela encontra barreiras, ela não consegue trabalhar, ela não consegue interagir com outras pessoas. Então, essa pessoa está tendo uma barreira psicológica, mental. Entende? Então esse benefício, ele é bem abrangente, ele não se limita só àquela deficiência que a gente consegue ver a olho nu. Ver. É bem lembrado que eu lembrei de um caso aqui do Jadson, né, que o Jadson ele tem um problema de esquizofrenia. Né? O nome Jadson eu mudei, né? Não existe, assim, é outra pessoa. Eu mudei o nome aqui, claro, né? Mas ele tem um problema de esquizofrenia, quer dizer, aparentemente você não vê, né? Porém, eventualmente ele tem umas crises de esquizofrenia que ele tem uns surtos e aquilo ali o INSS negou, porém judicialmente foi reconhecido, por exemplo, que isso era uma deficiência e ele teve direito ao LOAS. Eu digo a você que a gente tem que parabenizar os juízes hoje no âmbito federal, porque eles têm buscado melhor esses entendimentos. Até mesmo, acontece, doutor Vitor, o perito, quando ele nega, entendeu? O próprio juiz, ele analisa por outro âmbito. Porque a gente também tem que lembrar... Ele não está adstrito. Exatamente. Né? E lembrando que existem situações em que tem também a questão do social. Sim. Como disse a doutora. Você lembre que é o seguinte, eu sou aidético, tá? E aí eu chego no ambiente de trabalho. E o preconceito? Sim. Como eu consigo trabalhar diante disso? Porque eu vou fazer um teste admissional. E ali vai estar comprovado que eu tenho AIDS. Sim. Será que todo mundo vai me dar o trabalho para isso? Será que vai ter essa condição? O meu nível de conhecimento, o meu grau de conhecimento, meu nível de estudo. Então tudo isso tem que ser avaliado. E isso entra inclusive na cota de contratação das empresas, que é um assunto para outro dia. Para outro dia, lógico. Nós vamos... Aqui o programa, ele tem o objetivo justamente de esclarecimento, tá? A gente vai convidar várias pessoas, inclusive venho tentado conversar com pessoas dentro do INSS, servidores, para que eles venham, para que esclareçam a vocês melhores as condições no âmbito administrativo. Eu vou trazer parlamentares, vou trazer pessoas. Esse é o objetivo do Café Social.
é trazer informação para que a gente possa, nesse bate-papo, nessa troca de conversa aqui, a gente possa esclarecer aos ouvintes as possibilidades que vão ter. Não vou deixar isso restrito a só a parte previdenciária. Eu quero esclarecer, às vezes, um contrato, entendeu? Eu quero que a NC jurídica possa trazer dentro do seu corpo jurídico outros advogados, tá, doutor Vitor? Que tenham capacidade tributária, que tenham capacidade trabalhista. E a gente sabe que ele tem um grande leque de pessoas, tá? Então, assim, eu quero ver nesse sentido para que a gente possa também trazer conhecimento a outras pessoas que ficam ali à mercê dessa situação. Então, o Café Social, ele tem esse objetivo, tá? Com essa parceria com a Mãos do Mundo, que ela tem nos ajudado bastante a levar o conhecimento àqueles que não têm condições, a ANC Jurídico, que vem trazendo esse suporte para poder ajudar a Mãos do Mundo a poder fazer abraçar essa causa nesse sentido. Então, nós vamos estar aqui toda semana trabalhando isso. Vou convidar parlamentares, eu já fiz um convite ao Aires, entendeu? Fiz convite a vários que espero que estejam aqui para mostrar também o lado deles, o quanto eles ajudam, certo? Sem a parte política em si envolvida, mas sim o que eles fazem pelo social, que a gente vê que tem pessoas também movimentando isso. Então eu agradeço a sua presença, doutor Vitor, agradeço ao doutor Edivaldo, agradeço a doutora Sueli, tá? Espero ter vocês novamente nessa roda de conversa, entendeu? Foi prazeroso, gostoso essa troca de informações da gente, tá? E vocês que seguem a página, entendeu? Nós vamos trazer outras informações, como foi dito antes. Muito obrigado, tá? E fica para uma próxima. Um abraço a todos. Pronto.